Oi pessoal, eu sou a Juna e hoje vim contar um pouquinho pra vocês como foi que eu iniciei a minha jornada na escrita de forma muito inusitada no Fórum do Amor Doce. Você cresceu jogando Amor Doce com os paqueras e tudo mais? Meu bem, nós não somos iguais. Eu cresci criando personagens LGBT no fórum de RPG do Amor Doce, com outras pessoas que também criavam seus personagens LGBT e nisso nós interagíamos e daí surgiam, gente, romances incríveis. Incríveis mesmo. E aí você me pergunta, Juna, como assim? Vem cá que eu vou te mostrar. Eu abri aqui a minha conta do Amor Doce. Ó, Shanie. Era uma referência ao Channel do EXO. Esse daqui era o meu perfil, gente. Eu vou explodir de nostalgia. Como vocês podem ver, eu criei essa conta em 2013. Eu tinha 13 anos. E tudo mudou quando eu conheci este lugar, o fórum. Eu iniciei a divulgação do meu BL depois que eu troquei o meu arroba do Instagram por Juna Escritora. E nisso, pensando bem, eu acho que talvez algumas pessoas tenham ficado tipo, nossa, do nada a Juna decidiu escrever um livro. Gente, eu escrevo personagens, eu escrevo histórias desde que eu tinha 13 aninhos. E essa foi a minha porta de entrada, gente, os RPGs virtuais com as quais a gente encontrava pessoas online e nisso elaborávamos histórias, romances nos mais diversos mundos. E eu vou mostrar como aqui. Eu vasculhei o fórum e encontrei vários RPGs que eu participei desde 2015, 2016, 2017, 2018. E, gente, que vergonha! Por exemplo, esse aqui, Wichita State University. Vou dar um Ctrl F para achar. Shanie. Ó, Matthew Anthony Houston. Está na faixa de 19 anos, é pansexual. Escolheu jornalismo. Olha o tanto. Olha o calhamaço. Olha o tamanho dessa descrição de personalidade. Abrindo um parênteses, né? Pra quem não conhece, RPG são jogos de atuação, sabe? Você se imagina numa situação e nisso você vai descrevendo como se fosse o seu próprio personagem ali. E nisso outras pessoas também vão fazendo isso e, enfim. Olha outro, Kim Tae-hwan, num RPG chamado National Busan University. Curiosidades. O que muitos não sabem, é o carinha do. É o carinha do Seventeen. A gente chamava de photoplayer, que era quando a gente escolhia uma celebridade para ser o nosso personagem. Curiosidades. O que muitos não sabem ou imaginariam aqui. Tae-hwan possui uma tatuagem de significado super peculiar localizada logo acima do seu traseiro. Meu Deus. Ela tem um tamanho mediano e é composta apenas por duas palavras, um tanto tortas por sinal, sendo estas as que compõem o famoso jargão. Spank me. Não que o rapaz seja masoquista ou algo do tipo. Muito pelo contrário, a fez logo depois de uma intensa noite, onde não se recorda nem um terço do que se passara por lá, numa boate acompanhado de um grupo de amigos e que tem uma inigualável vergonha desta. Não faz ideia de como sua prima Kimi Ri, o Basic Beat, começava o seu contato dela no seu celular. @Katsumi. Ai, gente, era muito legal que a gente, na elaboração dos nossos personagens, a gente conversava com outras jogadoras. E nisso a gente já pré-estabelecia vínculos. A gente fazia primos, irmãos ou ex-namorados. Ai, gente, que nostalgia! Achei outro aqui que aparentemente era de pirata, chamado Oceans. E é curioso, muito interessante o modo como tinham vários e inúmeros universos de todos os tipos, contemplando todos os tipos de personagens que você pode imaginar. E, nossa, vou ter aqui para 2015 porque eu achei um muito interessante, chamado Thomas. Que olha só, gente, que interessantíssimo essa descrição da personalidade. Muitos pensam que o mesmo é metido. Eu odeio falar o mesmo, gente.
Muitos pensam que o mesmo é metido, o tal que se acha superior a todos, e tudo isso originou-se de uma doença sua. O louro possui toque, transtorno obsessivo compulsivo, uma tamanha atração pela limpeza e higienização. Sempre quis tratar desta. Acha que em certos aspectos não chega a ser nocivo, mas nunca uma oportunidade. Cara, você vê, você pensa que, puxa, o ser humano com 15 aninhos ali criando personagens com essa dimensão, se apropriando de características psicológicas que inclusive hoje me fazem refletir porque, gente, eu tô para concluir a minha graduação de psicologia, eu trabalho na ala psiquiátrica e eu sinto que uma das coisas que me conduziram a seguir esse rumo, essa profissão, gente, porque tem coisa que envolva mais psicologia do que a criação de personagens, a elaboração de um passado, de um backstory, de conflitos emocionais de um personagem. Porque, por exemplo, pensa comigo, você vai criar um personagem adulto que é alcoólatra. E, ok, aí você vai ter que ir lá no passado dele pensar como que foi a infância dele, como que foi o vínculo primário dele com figuras paterna e materna, e de que maneira tudo isso influencia hoje no probleminha com bebida que ele tem. Tem mais psicologia do que isso, e gente, eu penso, caramba, quanto potencial não tem em todas essas pessoas que cruzaram meu caminho, que ainda estão RPGando, escrevendo seus turnos, interagindo com seus personagens. Gente, olha só a potência, a riqueza disso tudo, gente. Gente, tem muito fórum, muito, mas eu preciso mostrar esse daqui do Welcome to Night Vale, que eu tenho o livro até hoje. Esse daqui, com essas artes lindas, uma twinkzinha, gente. É comprovado que eu não crio personagens hétero. Personalidade. Já deixo avisado que não sou fácil de lidar, mudo de humor em poucos segundos e tenho algumas manias idiotas. Mas te garanto que sou uma boa pessoa. Fico bravo por coisinhas pequenas e sinto um ciúmes do tamanho do mundo. Faço um drama e tanto e fico de cara feia por qualquer palavrinha maldita. Se quiser ficar, terá que ter paciência, mas com o tempo a gente se ajeita e eu te mostro que no meio dessa bagunça toda ainda vale a pena ficar. Ai, gente, que bonitinho. Eu tenho um diagnóstico pra isso, mas eu não vou falar. É homossexual, homorromântico, gênero fluido também, mas ninguém liga. Já faz tempo que foi diagnosticado com depressão. Olha só, gente. E vem a sofrer dessa há cerca de alguns poucos anos. Suas avaliações de risco de afirmar um alto nível. Nossa! Sendo assim, aos dias atuais, devido ao seu tratamento radical constituído por doses diárias de uma cota de antidepressivos e consultas repetitivas, seu quadro vem melhorando desde então. Mas ainda assim, as inúmeras cicatrizes, ok. Nossa, gente, eu tô aqui num túnel do tempo. Ai, gente, de verdade, foram tantos, mas tantos personagens que eu queria ficar aqui horas falando sobre, lendo com vocês, né? Porque eu não lembro de todos. E redescobrindo cada uma dessas criações, porque eu tô aqui eu tô me surpreendendo junto aqui com vocês. E foi uma época muito gostosa, gente. Eu me diverti pra caramba, conheci pessoas incríveis e nossa, que eu criei muito personagem. E inclusive a gente até brincava, a gente eu tinha um grupo de amigas, que eu não lembro o nome delas, infelizmente, mas a gente turnava tanto que a gente fazia até uns crack turnos, sabe? Na época o Gugu ainda era vivo e a gente fazia RPG com o Gugu. A gente tinha um trisal, gente. Olha só que loucura. O trisal do Gugu com o Faustão e com o Celso Portiolli. Eu era o Celso Portiolli. Ai, gente, eu fui uma adolescente muito feliz. Nossa, fiz muito personagem. Curiosidades. Olha, achei interessante isso daqui, gente. Curiosidades. Oh, você está bem? Como está sua febre? O que acha de um check-up rapidinho? De certo, o Moreno se faz o típico amigo Mon Friend,
que tão costumeiramente irá prezar pelo bem-estar daqueles que lhe são próximos, em vezes podendo até ser algo um tanto incômodo de sua parte. Ai, gente, eu tô apaixonada, gente! Eu aqui conhecendo as minhas criações, eu tô... Ai, gente, eu não tenho nem palavras. Medicina. É, o curso de medicina, então tá explicado. É engraçado o número gritante de RPGs de universidade. Naquela época era interessante, mas agora que estou numa universidade não é tão interessante quanto se imaginava. Pra encerrar, nossa, mano, esse personagem aqui específico, que foi o que mais me marcou, talvez por ser o último que eu criei, que eu interagi assim de verdade, que me marcou profundamente, é esse daqui. Inclusive, eu gostaria muito de me reaproximar da dona do personagem com que a gente compunha um casal, sabe? O arroba dela é esse daqui, gente. Sasuke Princesa. Eu lembro que a gente até tinha um canal no Discord, a gente voltou a tentar tornar, mas a gente acabou perdendo contato. E olha só a beleza dos turnos. E turnos, gente, seriam as postagens que a gente fazia com nossas ações, nossos diálogos. E olha só que bonitinho! Olha só o texto, a formatação, o design do Photoshop, gente. Abriu um sorriso quando Mitchell envolveu seu pescoço com os braços, onde apertou a troca de carícias, instalando um beijo demorado no lábio alheio. Nunca estive tão feliz, não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo. Se for um sonho, espero não acordar. Eu lembro, gente, isso daqui foi quando eu pedi o outro personagem em namoro e ele finalmente aceitou. Espera, está dizendo que nós finalmente somos namorados? Os lábios retos deram a forma a um sorriso amplo e uma onda de euforia lhe atingiu, como se milhares de fogos de artifício explodissem em seu peito, fazendo transbordar todos aqueles sentimentos que guardara até então. Ai, gente, e o mais engraçado é que tinha as famosas MPs. MPs é sigla para mensagem privada, que é onde, como no fórum você é banido, você tem a postagem deletada se você postar conteúdos mais 18. Para os personagens terem essas interações mais íntimas, a gente ia para MP, que é aqui, olha só, onde você tinha liberdade para fazer safadezas. Você escrevia seu hot, seu lemon, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui com a Sasuke Princesa. 2018! Nossa, eu não respondi, gente. Ela foi a última a responder. Olha, Mitchell e Ed. Eu vou ir lá no início, vamos dar uma lidinha bem rápido. Cadê? Nossa, a gente escreveu pra caramba. Tô rindo. Ei, Mitch, olha pra mim, pediu baixinho, por um pouco de atenção, revelando mais do rosto ruborizado do seu namorado. Pode confiar em mim, não precisa sentir medo, mas se eu acabar fazendo algo que você não esteja gostando, é só me avisar que eu paro na hora, tudo bem? Ai, gente, que romântico! E o Mitchell? Sentia seu coração acelerando mais e mais à medida que o zíper era puxado vagarosamente para baixo, revelando a pele desnuda diante dos olhos de Edward. Ai, gente, que vergonha, você é tão bonitinho! E aqui, olha só, uma nostálgica 2000, nossa, 5 anos atrás. A guria mandou mensagem. Oi, fazia tempo que eu não entrava nesse jogo que ler as mensagens antigas me deu uma baita nostalgia. Minha vida de K-Popper se foi desde 2015 e é bem engraçado ver como eu era completamente louca e pirada por isso na adolescência. Se algum dia você entrar aqui e ler a mensagem, como vai você?
Acho que nunca nos aproximamos muito, tanto que eu nem sei seu nome de verdade, mas certeza que seríamos muito amigas por sermos completamente loucas. Beijos de luz. Vou responder. Olá, Melina! Meu Deus, que loucura! Estar aqui novamente é como embarcar numa máquina do tempo. Espero que você esteja bem e se esta mensagem chegar até você, saiba que está sendo gravada para um vídeo no YouTube. Me siga nas redes, Júnior Escritura no Instagram. Abração. Mano, olha só como que a gente escrevia em 2014. Mano, eu tô sentindo dor física. Moça com excesso, lembra de mim? Ai, espero que sim, porque eu te sarango. Ah, você viu o comeback do WhatsApp, gente! Mano, desbloqueou agora uma memória que eu nem lembrava que eu tinha. A favela do WhatsApp. Gente, vocês lembram do WhatsApp que parecia um funk? Cara, enfim, gente, nossa, meu sonho de princesa é reencontrar com pessoas que também participaram desse delírio que foi esse fórum do Amor Doce de RPG, porque eu nunca vi ninguém falar disso. Fora dessa época que eu estive nele, porque, cara, me marcou tanto e eu aposto que marcou também outras pessoas e reencontrar com essa galera seria um sonho. Então, se você é alguma dessas ou já topou comigo no fórum, manda uma mensagem, né? Comenta aí, principalmente se você for a Sasuke Princesa. Eu preciso de você na minha vida, Sasuke Princesa. A gente precisa reviver o nosso Mitch, o nosso Edward. Vamos escrever um livro. Bora, Sasuke Princesa, escrever um romance BL e publicar, porque era de fato muito lindo. Eu sou apaixonada. Gente, é muito louco parar pra pensar que eu tô aqui agora porque o Amor Doce me conduziu a isso. Porque uma garota de 13 anos decidiu criar uma conta no Amor Doce. E em vez de jogar, né, paquerar com todos aqueles personagens, você vai lá no fórum e isso mudou todo o curso de uma vida. E eu tô aqui com Gangsters Não Choram e com Vanqueer sendo lançado agora na PokéCon, que vai ser no próximo final de semana. Gente, aliás, aproveitando agora que entrei nessa seara da PokéCon e de Gangsters Não Choram, eu queria fazer um comentário de cunho mais pessoal sobre essa obra. Esse livro carrega muito da minha história, muito da minha trajetória de vida. Não só porque eu levei 5 longos anos elaborando toda essa história, mas também porque eu atravessei muitos altos e baixos com ele. Primeiro que, bom, essa foi a parte bacana que eu criei ele com a intenção de abrigar todos, literalmente todos os meus OCs, os original characters que eu criei até aquele momento. Então eu falei, ok, nessa história eu vou adaptar todos os meus filhos criados, imaginados nessa história. Então, literalmente todos, desde o de Su ao Chique, ao Ji-Woon, ao nosso protagonista, eu vivi cada um deles nos RPGs. E não só no Amor Doce, como principalmente nos de WhatsApp. E quando chegou em 2018, eu parei de acessar o Amor Doce e eu migrei para os RPGs de WhatsApp. Que é o textual, o testing, onde eu inclusive ainda mantenho algumas amizades que eu conheci nesse meio. Que, enfim, é uma forma de você se conectar com a escrita, né? E, bom, muito de todas essas criações eu enfiei nesse livro justamente para pronto. Agora tá todo mundo aqui embalado nesse livro. E essa foi a parte gostosa, né? Cara, 5 anos, meia década elaborando. Tanto que se você... Não sei se você já leu, gente, o meu livro, ele é um calhamaço. É uma descrição exageradamente prolixa para uma coisa simples. Mas enfim, quando eu me refiro aos altos e baixos, é que, meu Deus, deu tudo errado na elaboração. Primeiro que a minha leitora beta, que inclusive foi uma das minhas parceiras de roleplay, né? Ela jogava comigo e com outras meninas. Era minha leitora beta. A Bárbara, ela acabou falecendo e não chegou, infelizmente, a ver o livro pronto, mas enfim, essa partida me abalou, gente, profundamente. E quando eu finalmente consegui
finalizar a produção do livro com muita luta. Eu achei uma editora para publicar ele. E era uma editora já consolidada, né, com obras aclamadas, digamos assim, que eram adaptações de fanfics, que tinham um público bem fiel, gente, com as capas dessa editora tão lindas, mas novamente deu tudo errado, porque adivinha só, depois que eu assinei o contrato, eu toda feliz, a editora faliu. Meu Deus, nisso eu queria enfiar minha cabeça na terra que nem uma avestruz e fica lá, porque nossa, gente, eu falo disso na terapia até hoje. Às vezes eu paro e penso, poxa, a editora com quem eu assinei o contrato decretou falência. Mano, eu sou muito sortuda. Caramba! E tipo, eu sou um ser humano, né? Isso tudo me fez questionar se eu estava no caminho certo. Mas apesar desses perrengues, de tudo isso, eu continuo insistindo, eu continuo acreditando, porque é a ficção, é a escrita que faz o meu coração bater mais rápido, sabe? É uma coisa que confere um puta sentido pra minha vida. E, bom, sobre Gangsters Não Choram, que foi lançado, tipo, já faz alguns aninhos, eu tenho uma relação meio conflituosa com ele, porque ele não foi devidamente lapidado. Eu apreciei a publicação dele na Amazon justamente para fazer um merchan na PocCon de anos atrás, porque eu tinha feito uma parceria com a Yaoi Brasil e nisso a gente conseguiu uma mesa lá na PocCon. Aí eu pensei, ok, eu tô na metade da construção desse livro. Já tá tudo pronto, faltava dar uma lapidada, tirar umas coisinhas ali e aqui. Então eu vou acelerar tudo isso pra divulgar na PocCon. E foi o que eu fiz, gente. Então ele não é um livro perfeito. E eu confesso, eu percebo sim que é de fato um livro assim muito prolixo, que inclusive muitas coisas, se eu tiver a chance de modificar, eu vou modificar com toda certeza, porque bom, gente, eu acho que essa história tem muito potencial. Tanto que se não tivesse, eu acho que ele não teria sido selecionado para uma rodada de negócios com um profissional da Dalton Filmes para ver se ele conseguiria ser adaptado para um filme. E nisso eu me pego pensando, às vezes eu fico, caramba, que loucura. Tipo, meu Deus. Enfim, eu realmente gostaria muito de ver esse livro relançado. Meu sonho, gente, de princesa, fazer um relançamento desse livro devidamente lapidado, com os cortes aqui, os cortes ali, porque ele é realmente assim muito longo, muito extenso. E, poxa, essa editora assim foi meus sonhos, mano, que ódio. Seria tão perfeito assim, pegar ele na minha mão, dar uma folhada, ver os meus personagens e passar raiva com eles, porque eu passei muita raiva escrevendo, gente. Imagina pra quem tá lendo essa birosca. Gente, ai, queria tanto que uma editora me notasse, editoras, por favor. É uma história com potencial. Inclusive, agora, gente, a novidade, eu nem contei pra vocês que vai ter o lançamento de Vanqueer, da editora Diário Macabro, uma antologia com contos vampirescos de temática LGBTQIA+, que inclusive o meu conto tá lá, gente. Eu escrevi um conto, se chama Primo Damião. Eu espero que vocês gostem, que vocês se interessem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque, bom, escrevi com muito carinho e inclusive acho que é uma forma de me reconectar, sabe? De dissipar um pouco dessa sombra cinzenta, dessa nuvem carregada que me acompanhou até o momento de, poxa, que sacanagem essa editora falir e agora eu tô tentando dar a volta por cima, né? Não desistir do meu sonho de contar histórias. E essa é a minha jornada, gente. Muito doida, nada heterossexual. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, diferente dos outros, ele não teve nenhum tipo de roteiro, o que é estranho pra mim. Eu odeio falar assim livremente, eu gosto de ter uma coisinha já estabelecida antes, mas foi uma boa experiência. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se você for a Sasuke Princesa ou qualquer pessoa que já fez parte desse fórum, a Junko Hashimoto, e enfim, me manda uma mensagem, por favor. Precisamos ser amigas. É isso, gente. Tchau, tchau.